Muito boa noite, pessoal. Vamos chamar esse vídeo de Pane no Sistema. De que sistema estou falando? Desse sistema, desse projeto Terra. Vejam que até a época da Atlântida, a gente tinha uma vida bem diferente, né? A gente não precisava de telescópios, não precisava de muita parafernália para visitar planetas, fazer vistoria em torno do próprio orbe terrestre. A gente não precisava de fé nem de crença para entrar em contato com os deuses. Eu tenho aqui uma série de slides muito chamativos aos olhos, de mais ou menos como era a Atlântida e como é hoje com outro nome, Agartha, né? Veja, a gente entrava em contato direto. Os deuses, os elementais, esses seres que animam, como a Terra ainda não estava totalmente visível, o plano físico, o mundo do carbono, que tapou tudo, né? A gente tinha contato com esses, vamos dizer, entes de fé, entes de crença, né? Não precisava crer, simplesmente o contato era direto. A gente olhava para o Sol e via o Sol real, né? Esse aqui é o Sol que o projecionista enxerga no plano mental, né? Que é o Sol central. Hoje apenas vemos um fantasma de um Ísis e ainda astral. Nada que, né, que o astral seja isso ou aquilo, mas é porque é abaixo em frequência. Então imagina tu ver os arquivos de como tudo foi feito. A humanidade tinha muita coisa para fazer, né? A gente falava direto com os mestres, todo mundo era meio mestre. Olha que imagens belas, né? Vou voltar aqui, olha o Sol central. Então a gente conversava com esses seres da luz, esses amparadores. Isso que hoje vamos chamar de hierarquia divina, de ascensionados, isso aí para nós era parte intrínseca de nossa vida cotidiana, né? A questão elemental, a gente entendia os elementos, a gente olhava para o céu, a gente via outras coisas. Hoje está tudo muito monótono, gente, monótono. Estamos tocando a mesma tecla. E tocar a mesma tecla é atrasar uma orquestra. Estão entendendo? Até hoje a gente não está entendendo a nossa vida. Esse senhor aqui, que eu gosto muito, Lobsang Rampa, ele já esteve em contato com a Agartha. Algumas escolas dizem que ficam com o pé atrás com quem diz ter contato com os mundos internos. Esse senhor aqui tinha direto. E ele é um ser de quarto sistema, desencarnou não faz muitas décadas, né? Um ser como nós, porém dedicado à espiritualidade, no Tibete. Então voltamos para essa imagem aqui. Isso aqui é a Atlântida na época do seu apogeu. OVNIs nos transportavam além das camadas mais altas da atmosfera, perdão, e a gente podia ver as estrelas, as galáxias, a gente podia ver tudo que hoje a gente precisa de estudo, de tempo. Nós somos afastados desse conhecimento quando somos separados por graus. Temos que passar por graus para hoje entender porque andamos mal naquela época. Não fomos todos nós, né? Eu até tenho uma memória que eu fui um que andei mal, porque eu me lembro de estar me afogando, né? E com a lua muito próximo, e a lua estava vermelha. Então a gente entra em contato com esses registros, inclusive essa memória que eu tenho, eu era muito jovem, eu não entendia. Depois que eu entrei na gnose mais a fundo, passei a instruir aquele conhecimento, conheci a teosofia e a eubiose, por final,
tudo se encaixou e faz sentido o registro que eu vivenciei, né? É bem terrível se afogar, mas a gente entende, né, os motivos da divindade. Então, vejam bem como era harmônico. Só que a gente começou a desenvolver um tipo de malícia, que esse é o grande segredo, o grande secretus, de onde veio a malícia, porque a malícia não veio do quinto senhor. O quinto senhor não queria nos dar mente, inclusive com medo de dar algo errado. A comitiva de Aquibel ou Miguel, né, fez a coisa acontecer à base da espada, à base da força. Então não se sabe qual dos lados ao certo. Isso é muito delicado, essa questão do bem e mal, porque a gente tem que avaliar muito bem, né? Porque é um mundo polar, então tem muita coisa que é miragem, que ilude, e tem muita coisa que é vista como má e é boa, né? Eu já vi, por exemplo, uma história de uma pessoa que foi salva por um mago negro. O mago negro tinha um poder no nível dele, claro que bem mais inconsciente do que o mago branco, e ele salvou a vida de uma pessoa que não era para morrer naquele exato momento, daquela forma drástica. Então é tudo muitíssimo relativo, né? E hoje a vida se tornou, eu vejo a vida não cansativa, mas monótona. Nós vemos todos os dias as mesmas coisas e a gente vive numa rotina sem precedente, né? A gente vai, trabalha, às vezes não trabalha, eu descanso, os fins de semana são todos iguais, todo mundo está pensando apenas em descansar e festa, e aqueles que se não são de festa e descanso, eles querem estudar, 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 enche o mental concreto de informação e não tangencia as coisas do conhecimento. E isso frustra, isso dá uma lacuna, isso dá um vazio. Porque todo dia aquele sistema, 4 refeições, banho diário, a vida física se tornou mais física do que poderia, né? Sem precedentes. Muito bom para a Mônada, que está reconhecendo uma coisa totalmente inusitada. Como pode, né? Até a Atlântida no planeta Terra já era tudo aberto. Então, quer dizer, assim realmente existia o tal do livre-arbítrio. Agora que os planos se fecharam, não tem como a gente chamar mais de livre-arbítrio, porque isso é muito amplo. Podemos chamar de liberdade condicional, porque eu tenho que ter fé para mim, eu tenho que ter crença para mim ter contato, eu tenho que meditar, eu tenho que fazer yoga, passar por graus, eu tenho que provar todo dia amor, ódio. Então isso se tornou muito repetitivo. É isso que está dando angústia nas pessoas, porque o planeta está se tornando pentadimensional em frequência e nós não estamos percebendo, porque ainda estamos com a cabeça de 3 ou 4, né? Ou no físico ou no emocional. Nada contra o emocional, porque tem partes no próprio astral que o veículo astral desaparece e ele se torna mental, que é o desdobramento anímico, chamado, Ademar Ramos falava um pouco disso, né? Que quando chega no último piso do astral superior, tu já começa a ver algo de cósmico, fica meio, né? O tempo já fica para trás, não é mais fator tempo e mais fator espaço. Então é muito interessante quando a gente vê o que a gente via, ó. A gente não precisava sonhar, a gente estava sempre sonhando acordado. Esse senhor aqui, né, provavelmente precisou. Sou um fã de Lobsang Rampa, fazia projeções como eu. Ele ia a Agartha. Eu me aproximo de Agartha, como você está vendo aqui, ó, eu já me aproximei.
Não muito frequentemente, ultimamente não anda acontecendo, porque até mesmo o campo magnético da Terra anda nos impedindo, né? Há uma egrégora muito forte de tristeza, final de pandemia, que ainda não acabou, né? Que ainda é um prelúdio de um final, que não sei se vai ter final, ainda estamos a caminho, né? Então a gente via tanta coisa bela, né? Os templos eram portais, não eram aquelas coisas de pedra que tu fica trancado ali, né? Hoje em dia até é arriscado estar dentro de um templo, um homem-bomba, dependendo da localização que está no planeta, né? Intolerância religiosa, ou se dá um incêndio no templo, tu tem que, né? A própria lei civil obriga-te a ter saídas, né? Como aconteceu, por exemplo, numa boate aqui no Rio Grande do Sul, que não tinha saída, isso pode acontecer dentro dos templos. Então é muito interessante, a gente tinha contato, né, com a divindade. O conselho não era uma aposta, não era uma meditação. Ah, não deu certo a minha meditação. Ah, minha oração, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Não era assim. A gente olhava para a divindade um pouco mais sutil que você, porque ali os planos eram todos abertos. Ela te respondia na hora. Hoje você tem que estar, né, tendo fé, tendo crença, tem que olvidando alguém. Daí aquele que é olvidado, a gente não tem confiança, porque não é a gente que vivenciou, e aquele vivenciou e não consegue expressar, então é bem complicado, né? Então a gente está vivendo assim um offline, sabe? Quando você tem Wi-Fi, mas você está longe da área de cobertura e o sinal não pega. Nós estamos assim num interregno, numa forma de vida que a gente não sabe se dá ou desce, se corre o bicho pega, se ficar o bicho come. A gente não sabe para onde está indo, se está vindo, se está indo, nem quantas vidas temos. Então é muito interessante assim, o quanto a gente perdeu, né, com a nossa arrogância. Com isso que a gente não entende o que é. Porque se existiu o primeiro mal humano, tem que ter acontecido de alguma forma, nem que seja atômica. Algum átomo saiu fora da tangente, como uma célula cancerígena, ela sai fora do comando do sistema nervoso central de um corpo físico, né? Então, é lastimável a nossa situação hoje. Essas coisas belas aqui que estão vendo no slide são muito mais belas na íntegra, viu, pessoas? Para quem bem usa a alma. Agora estamos a caminho de poder ver de novo essas coisas sem a malícia. Só ainda tem uns senhores e senhoras que, né, guardam o conhecimento ainda com malícia, né, de querer ter poder. Eu não sei que poder é esse, tudo é efêmero, tudo é passageiro, mas sei que está tudo muito, sabe, muito enjoativo. Não que a vida não seja bela, as coisas que se vê no plano físico hoje, os reinos, as famílias, os filhos, poder abraçar tudo, mas essa questão, o próprio tato vai ser algo desusado, né? Como hoje é desusado o cheiro. E amanhã ou depois o cheiro vai ser, nós vamos sentir o cheiro da bondade, o cheiro da maldade. Daí não vai ter maldade, a gente vai sentir o cheiro de tudo que é bom, né? Vamos desgustar com o olfato. Esperamos sentados, né? Porque vai demorar um pouco, né? Na verdade, bastante. Mas esse momento atual, ele é muito, né? Daí vemos aí famílias tais, nobreza, sangue azul. Sangue azul não existe, sangue azul é um fluido que passa pelos nads, daquele que vai despertando, cada vez que tu pensa em cura. Então quer dizer, então nós estamos desamparados, né? Não há mais seres que venham com uma novidade, então depende de nós agora. Então, pessoas, eu queria gerar um debate dentro desse vídeo. Como está a vida de vocês, né? Tá favorável, tá formidável, tá bom assim, sem saber mesmo? Vocês querem saber de alguma coisa?
né? Vocês acham que precisa saber ou é preciso ver? Porque é o seguinte, o negócio está muito repetitivo, né? É só futebol, novela, nascer, crescer, sexualidade desacerbada, abusos, né? Vícios, envelhecer e morrer, né? O cérebro se tornar cartilagem, isso é um absurdo. Imagina você terminar sua vida com o seu cérebro o mesmo material de seu nariz e de sua orelha, de suas unhas que você corta e coloca na latrina, né? Isso é um absurdo, né? Seria a bola marrom, né? Se você pegar um crânio humano, sabe, o legista ele conhece o ser que trabalha também nos serviços funerários, o cérebro fica uma bola de cartilagem marrom, né? A cor marrom. Então, quer dizer, a gente para por ali, né? Numa bolinha. Nosso corpo mental para numa bolinha, em vez de estar andando por aí, explorar, né? Nosso Vimana particular. Nosso emocional era para estar entendendo a forma, né? Os astros, porque corpo astral, sem precisar de contas, astrólogos, cartomancia, quiromancia, sem nada dessas coisas, que não são como aposta na loteria, elas não são certeiras, né? Não quer dizer que não há bons profissionais, que não existe astrologia, quiromancia, né? Numerologia existe. Mas essa de feira, essa visível aqui, ela é muito duvidosa, porque ela não mostra o processo acontecendo, ela mostra só o efeito, nunca a causa. Então eu queria uma opinião do povo que assiste meu canal de como está a vida, né? Pane no sistema, estamos atrasados, ou está tudo legal assim, sem saber de nada, rotina, né? Amores, desamores, pai ao chão, paixão, né? O amor que nunca se tangencia, a simpatia que nunca vem, no máximo a gente, né, se aproxima de uma simpatia que daí acaba em idolatria, daí é assédio contra esses mestres, contra os artistas, eles morrem cedo, a gente vampiriza eles sem saber, e a gente achava que a gente só fez erro na Atlântida, né? Será? Pessoal, tem um povo, olha só, enquanto nós arianos a gente precisa de provas, tem um povo, os Dogons, de Mali, na África Ocidental. Eles já conheciam uma estrela que até poucas décadas não era conhecida nem dos maiores cientistas do mundo, que é a Sirius Black, Sirius B, né, B. E eles já conheciam e diziam que havia seres que vinham de lá. Isso já é época ariana. Foi depois do afundamento da Atlântida, quando pela maceta do Plamir, o ariano começou a se consolidar, né? Mesmo eles sendo africanos, eles são já vamos dizer, da classe dos arianos. E foram encontradas lá em Mali, por exemplo, estátuas que os cientistas estão chutando de 17 mil anos. Claro que estavam muito fundas e estão cavando mais. Eles vão encontrar coisas que, quanto mais fundo, segundo os cientistas, mais datação, mais antigo é o artefato, né? Então como é que pode? Eles já eram arianos, já tinham fechado os planos. Como é que eles conheciam? Como por exemplo, os Anunnakis, né, poderiam ser realidade se já tinha fechado os planos, né? Na Idade Média, as bruxas com as fadas, nereidas, gnomos, salamandras, como se os planos estão fechados? Então, quer dizer, nunca fechou nada, é a gente que se fechou, né? Nossos olhos se fecharam. E não adianta, né, tochas e luzes de atroches para quem não tem olhos para ver, né? Ou melhor, para enxergar.
Então dê a dica aí, lança um like, um dislike, tanto faz, e coloque aí o que você acha dessa vida atual. Mecânica, muito repetitiva, pane no sistema ou tá tudo no esquema? Então é isso aí, pessoal. Boa noite, muita luz, bons sonos, que em seus sonhos vocês entrem em contato com essas realidades, que daí vocês vão entender aqui quem vos fala. Paz reverencial a todos e obrigado por me assistir.